Boa noite, meus queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos a uma live especial. Hoje vamos receber uma pessoa muito especial no movimento espírita, Cris Lacerda, do perfil Leiturinha Espírita. Gleides chegou conosco, o Ari também. Boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos. Deixa eu marcar aqui o meu tempo aqui, para a gente poder acompanhar perfeitamente. Vamos marcar aqui, eu fixar o comentário rapidamente, para que logo eu possa trazer a Cris. A Cris, que é lá de BH, Belo Horizonte, vai estar aqui conosco neste projeto, né? Oh, gente, saiu errado aqui. Desculpe a nossa falha aqui. Não é esse tema, não é esse tema. Saiu alguma coisa errada aqui na nossa... Vamos ver se dá certo. Agora sim. Fixar o comentário, né? Tá certo. Carol também está conosco, boa noite, seja bem-vinda. Espero que a Carol esteja fazendo o projeto dela lá, né? Do jeito que eu ensinei. A Cris mandou o convite, vamos adicionar a Cris então. Trazer a Cris para a nossa live, para a gente não perder tempo. Boa noite, Débora, seja bem-vinda. Dado pelo Instagram, né? Vamos torcer para que tudo flua bem. Né? Vamos ver aqui. Olá, Cris, boa noite. Boa noite, Aloysio. Como vai? Tudo bem? Tudo. Deixa eu ajustar aqui a câmera para ficar. Isso, acho que agora tá bom, né? É isso. Olha, eu me equivoquei. Eu achei, falei para você que pelo que eu tinha visto, o Instagram ia mudar a posição, né? Uhum. Mas pelo visto manteve a mesma estrutura antiga, né? Isso. Tô aqui embaixo, tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Bom, boa noite, Cris. Prazer conhecê-la agora pessoalmente, né? Assim, virtualmente, quer dizer, não pessoalmente. Deixa eu ver se está fluindo o som aqui, normal. Instagram ia... Ó, engraçado, eu estou acompanhando aqui pelo meu computador e eu estou pelo meu computador na parte de baixo. Olha que coisa estranha. Ó, então depende do dispositivo. Sim, pelo computador eu estou na parte de baixo, pelo meu celular aqui eu estou na parte superior do vídeo. Mas o importante é que está dando tudo certo e vamos rogar a espiritualidade que possa, né, nos intuir. Como nós combinamos inicialmente, né, a gente fez um bate-papo virtual também, né, por mensagens, fiquei de eu fazer a prece inicial e você fazer a prece final, certo? E a gente, para não perder tempo, Cris, eu gostaria depois que você se apresentasse com calma, né? Uhum. Eu gostaria de convidar a todos os nossos amigos que estão aqui conosco, que vão chegar depois também, que possamos nos harmonizar, entrar em sintonia com a espiritualidade maior, com os nossos protetores queridos, nossos anjos de guarda e, sobretudo, o nosso Mestre Jesus, rogando as bênçãos da espiritualidade, sobretudo também dos benfeitores que cuidam da evangelização infantil, Meimei, Irmã Sheila e tantos outros que cuidam da criança no plano espiritual. Que possam nos intuir, que possa trazer uma reflexão oportuna para que a Cris possa auxiliar-nos neste momento de conexão com a espiritualidade. Ser conosco, bondosos amigos, e que nós tenhamos uma noite abençoada e que assim seja. Bom, eu não vou conseguir cumprimentar a todos que estão chegando. Sintam-se abraçados, amigos queridos. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que a Cris se apresentasse. Quem é ela? De onde ela é? O que ela faz no movimento espírita? Eu sei que você já comentou que você tem 3 crianças pequenas, né? 3 filhos pequenos. Depois falasse a idade deles. Então, sinta-se à vontade. Como eu sempre digo, a live é do convidado. Ô, Luísa, primeiramente agradecer, né, esse convite que nos foi feito. É um assunto muito caro ao nosso coração, a evangelização, né? Dar boa noite a todos os irmãos que estão chegando aí na live com a gente, quem assistir gravado depois também. Que Jesus possa, né, nos amparar nessa missão, nessa tarefa maravilhosa, e a cada um de vocês que estão aqui também.
acompanhando junto com a gente, né? Meu nome é Cris Lacerda, eu sou aqui de BH, sou mineira e nasci, né, numa família católica, né? Passei ali por todas as fases, né, do catolicismo, fui batizada, fiz catequismo, fiz crisma. Mas chegou um momento ali já na vida adulta, né, da juventude para a vida adulta, que não me completou, né, aqueles ensinamentos ali, eles não traziam aquilo que eu buscava. E eu acabei, né, começando a procurar um pouco mais sobre a doutrina espírita, porque apesar de eu vir de uma família católica, é muito curioso, né? A mamãe, quando eu era pequena, ela me levava no centro espírita perto de casa para tomar passe. Eu tinha uma tia também que era católica, mas lia muitos romances, livros espíritas. Então, o primeiro livro que eu li, que acho que foi o de muitos aqui, muitos devem conhecer, foi Violetas na Janela. E eu nem sabia que era um livro espírita, eu nem sabia o que era o espiritismo, né? Naquela época, eu achava só que era uma história. Mas, enfim, depois de muitos anos, aí já adulta, né? Foi quando eu realmente fui estudar e entender o que era o espiritismo, né? E realmente eu digo assim que eu devo muito à doutrina, muito, muito, muito mesmo. A Jesus e a doutrina, eu fico até emocionada de falar, porque a minha vida mudou completamente, né? Assim, a vida que eu vivia antes, a impressão que eu tenho, assim, é que eu acho que, né, claro, dadas as devidas proporções, é que eu sou uma pessoa antes e depois, né, da doutrina espírita. Eu fui realmente conhecer Jesus, conhecer o Evangelho, foi quando eu fui estudar, né, entender o que que era a doutrina espírita. E Deus me concedeu, né, uma bênção muito, muito, muito grande, aliás, várias, né? Mas dentre elas foi de também, né, poder estar hoje casada com uma pessoa que também é espírita. Então isso torna a educação espírita dos nossos filhos hoje muito mais fácil, porque nós estamos ali, né, irmanados no mesmo ideal, né? Entendemos o que que é a doutrina. E, enfim, desde que eu conheci, né, a doutrina, a gente começou a frequentar uma casa aqui em BH, fomos estudando, fomos aprendendo, é uma casa bem voltada para o estudo mesmo. E ali eu fui, né, comecei a trabalhar na casa espírita, trabalhando em várias tarefas aí, desde tarefas mais rotineiras, né, ali da operacionalidade da casa, até em um momento em que eu fui convidada para poder conduzir um grupo de estudo, né, e fiquei muito apreensiva, né, que eu falei, nossa, o que que eu sei, né, de doutrina para estar à frente de um grupo, né? Mas é aquele ditado, né? Jesus não espera o trabalhador estar pronto, não, né? A gente vai ficar pronto é na tarefa, né? A gente, pela tarefa é que a gente vai se preparar. E após, né, essas vivências, né, dentro da casa espírita, acabou que eu virei mãe, me tornei mãe, né? Em 2017, eu me tornei mãe pela primeira vez. E como eu já estudava, eu já conhecia, aquela missão, né, da maternidade, ela bateu para mim muito mais forte, né? Uma responsabilidade muito grande, né? Conduzir. Imagina, né, a Luísa, você que tem filho, né? A honra que é Deus nos dar um dos filhos dele para a gente cuidar. Nossa, eu fico arrepiada de pensar nisso, porque é uma honra, né? Olha só, Deus confia tanto em você que ele te deu um dos filhos dele, amado, né? Um dos filhos amados dele para você conduzir nessa encarnação. Então, é um voto de confiança muito grande de Deus em nós, né? E isso me tocou muito, né? Eu comecei a procurar mais sobre a questão do espiritismo para a criança, para a evangelização. E quando foi depois, né, em 2017, eu tive a minha primeira filha, que hoje está com 8 anos. Em 2020 nasceu a segunda, Alice, que está com 5 anos. E depois veio o Levi de surpresa. Eu falo de surpresa pra gente, né? Porque lá em cima eles já estavam sabendo de tudo. E o Mas Levi foi tem um. quantos anos? Levi tem um aninho, fez um aninho Ah, agora. Então é recente, então. bebê, tá de bebê, Recém-chegado. recém-chegado, né? E quando eu fiquei sabendo da gravidez do Levi, foi aquele 1%, sabe? Que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Então está aqui a prova viva de que pode acontecer.
Mas tá tudo certo, né? Foi tudo certo, tudo aconteceu como deveria acontecer, deu uma reviravolta na nossa vida, mas muitos aprendizados, né? Cada vez mais. E nessa minha busca, né, por levar também o espiritismo e o evangelho para as minhas crianças, eu me deparei assim com algumas questões assim que acabaram me motivando, né, a criar algumas coisas e a procurar alguns materiais, porque na verdade a gente sabe da importância da infância, né, para a trajetória do espírito, mas eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito estudiosa, procurava muito, né, para poder falar para as minhas crianças e nem sempre eu encontrava, né, material adequado para a idade delas. E sempre procurando uma pessoa de referência, como eu te falei, né? Eu falei assim, cadê essa pessoa que eu quero que vai me ajudar aqui, né? Então a gente lá na Casa Espírita tinha a, a escola de pais, né? Que ajuda demais a gente, né? Que é pai e mãe, a entender aí, a criar os nossos filhos dentro dessas bases do Evangelho. Mas, né, eu já tinha algumas atividades aqui na rede social e eu ficava tentando achar essa pessoa. Então, sempre assisti muito vídeo, via muita palestra, via muito estudo, participava lá também, mas nunca encontrei ninguém, não sei se existe, né, mas nunca encontrei ninguém assim que falasse especificamente, né, para os pais, para as mães. Para essas pessoas que estão conduzindo os espíritos, né? E eu queria muito encontrar alguém que pudesse falar mais diretamente para o coração dos educadores do coração, que somos nós. E como eu não encontrei, né, eu mesmo comecei a fazer algumas coisas para as minhas filhas, né? Fazer algumas coisinhas para elas, mostrava, e o pessoal começou a gostar também. E aí acabou que o Leiturinha Espírita nasceu, né? Desse projeto aí do coração. Nunca me vi como escritora, nunca me vi como uma pessoa que iria contribuir com nada nessa área, né? Não era algo que eu imaginava que iria acontecer. Mas a espiritualidade, né, vai conduzindo a gente por caminhos que às vezes a gente nem imagina, né? A gente falou muito aí da questão do servir, né? Então, às vezes, a gente vai servir numa seara que a gente nem imagina. E foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Então, no ano passado eu consegui publicar meu primeiro livro infantil e depois surgiu Leitura Espírita também no mesmo ano, né? Então, a gente está aí há um ano e meio, mais ou menos, com esse projeto. E qual que é o objetivo, né, desse projeto, Aloysio? Ele auxiliar, né? Ele ser um suporte para os pais e mães espíritas, né? Ou educadores. Eu falo pais e mães, gente, mas assim, qualquer pessoa que tenha uma criança sob a sua responsabilidade, né, que tenha a responsabilidade da educação espiritual dessa criança, o Leiturinha Espírita é esse espaço, né? Então, a gente usa e abusa dos livros, que são, né, também uma grande paixão para mim. E eu falo que o Leiturinha Espírita hoje, ele é um espaço de uma curadoria, né, que a gente faz. Então, a gente traz vários conteúdos, vários recursos, vários elementos para essas famílias, para que elas possam usar com as suas crianças, né? Então, hoje a gente tem muitos conteúdos, mas está tudo muito espalhado, está tudo muito solto, né? E a vida da mãe é corrida, né? A vida do pai é corrida. Então, a gente é esse espaço hoje, né, que vai tentar oferecer essa curadoria de recursos aí para as famílias espíritas. Ô Cris, como é que surgiu o nome Leiturinha Espírita? De onde que você teve essa intuição? Claro que tudo vem da espiritualidade, né? Sim, eu acredito muito no poder da história, né? Muitas vezes a gente fica querendo educar os nossos filhos por meio Você é das. professora, né? Sou professora, já há mais Ah, de 10 tá. anos que eu sou professora, né? Então, a história, né, para o adulto, ela tem uma significação importante, mas para a criança, ela é fundamental. Nós somos seres que aprendemos por histórias, né? Então, muito antes da gente ter a escrita, né? A gente ter, por exemplo, o Evangelho, né? Que foi escrito aí depois pelos evangelistas, aquelas tradições, né? Daquele povo, aquilo era tudo passado de forma oral, né? Então, os antigos iam passando as histórias dos povos e civilizações um para os outros.
Então, eu sempre gostei de ler, né? Sempre foi uma coisa assim, mais do que um hobby para mim, né? Um prazer mesmo. E em relação à criança, a história ela é muito poderosa, né? Muito mais do que a gente imagina, muito mais do que você sentar e falar assim, olha, vem cá, filho, vem cá que eu vou te explicar o que é perispírito. Uma criança de 4 anos, ela vai ter muita dificuldade em entender o que é um perispírito. Mas se eu coloco isso numa história e eu mostro que tem uma roupinha que a criança veste e que de dia ela tem que cuidar do corpinho dela, então o perispírito é esse corpinho que ela também vai cuidar, mas de outro jeito. Se o corpinho físico a gente lava ele com água e sabão para a gente poder fazer, né, cuidar do nosso perispírito, a gente vai cuidar com a oração, com a prece, com as boas vibrações. Pronto, já montei uma história. Então agora eu consigo fazer, né, com essa história, com essa analogia, eu consigo levar para ela um conceito de perispírito, né? Então, a leitura, ela é a base, né, para a leiturinha espírita hoje, para o projeto, através dos livros. É claro que a gente tem vários outros recursos hoje, né, digitais, perdão, vídeos, áudios, músicas, etc. Mas o livro, né, a leitura, a história, ela é importantíssima, né? Então, justamente, o Leiturinha veio nesse sentido, né? De a gente motivar também os pais a introduzirem esse hábito nas casas. Eu não sei se você acompanhou, recentemente teve uma pesquisa, eu tinha até deixado separado aqui, depois eu acho. Uma pesquisa recente que foi feita em 2024 no Brasil, né? E a quantidade de pessoas leitoras está diminuindo a cada ano, né? Com o advento das redes sociais, a gente tem visto Sim. cada vez menos pessoas lendo por prazer, né? Lendo por hobby. Então, assim, o livro, ele é muito mais do que um monte de palavras juntas, né? O livro, ele ensina, o livro, ele toca, o livro, ele emociona. O livro, ele abre a janela do coração para mundos que a gente nem imagina, né? Quanta coisa a gente sabe hoje, né, Luísa, da doutrina espírita, do mundo espiritual, por meio dos livros, por meio da leitura, né? Então, o Leiturinha Espírita veio, né, com esse sentido, né? O Leiturinha para poder, né, mostrar que é para criança, né? A gente está aqui com esse foco ali na primeira infância, principalmente, né? E o Espírita, porque a gente vai sempre trazer aí conteúdos voltados para a doutrina espírita, conteúdos cristãos no geral. Às vezes não são exatamente doutrinários, mas conteúdos cristãos que vão trazer valores, virtudes, né? Tudo, principalmente por meio dos livros. Que legal. Ô, Cris, sabe o que eu vi, né? A gente, antes da gente, depois que a gente marcou a live e tudo mais, falei, deixa eu dar uma olhada na produção que a Cris faz e tudo mais. E tem alguns vídeos curtos que você faz contando as histórias. Por isso que eu até perguntei se você era professora, porque você tem um jeito de contar a história que você não fala apenas com a palavra. Você é todo o seu com as suas expressões corporais e tudo mais, então é muito envolvente. E eu lembro que tinha um palestrante aqui em Araraquara, hoje já no plano espiritual, né, o senhor Antônio Cassalti, que ele, quando fazia as palestras, ele sempre trazia alguma história. Ele dizia assim, bom, se nada ficou das minhas palestras, pelo menos a história fica. Então é Sim. muito importante, muito interessante essa sua abordagem, né? E quando surgiu esse movimento da gente estar movimentando as redes sociais para trazer mais seguidores para os perfis que já faziam o trabalho aqui no Instagram, mas que foram bloqueados por conta de não terem 1.000 seguidores. E eu vi que o seu perfil estava muito próximo, então eu falei, bom, vamos também divulgar o perfil da Leiturinha Espírita, né, que eu acabei sabendo que depois era de você. E aí a gente, quando você atingiu 1.000 seguidores, veio realmente aquela questão assim, né? Bom, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. E o que eu senti? Eu senti que, digamos, nós temos várias pessoas, até comentei na live ontem, outro dia também, que nós temos vários perfis que fazem live, o nosso estudo de livros, tem outras pessoas que fazem estudo de livros, a Neuza, aqui de Araraquara, do Essência Espírita, a Flavinha e o Vitor, do Coração de Luz, fazem o Evangelho no Lar, o Lourenço faz a vibração da Ave Maria, mas
nós não tínhamos, né, um perfil aqui no Instagram, pelo menos que eu conhecesse, voltado para a evangelização, para pais, para evangelizadores. E eu falei, não, é a oportunidade ímpar, né, de tentar, quem sabe, como eu falei para você, com 3 filhos pequenos, um de praticamente 1 ano, né? Isso. É que nem você brincou ontem, né? Como que eu posso, né? Pode ser da meia-noite em diante, ué. Isso. Luiz, é exatamente isso, né? Como eu te disse, né? Eu sempre procurei essa pessoa e eu nunca encontrei. Eu nunca imaginava, né, que o Leiturinha Espírita pudesse se tornar, né, esse espaço. Trouxe até aqui algumas referências, né, pra gente, porque a questão da maternidade, da paternidade, ela muitas vezes ela passa batida, né, nesse mundo que a gente vive de correria, de pressa, de resultados, né? Então, assim, é uma coisa que a gente vai acaba deixando de lado, né? A gente vai se esquecendo de cultivar isso na família. Então, a gente, por exemplo, Emmanuel fala pra gente, né, no livro O Consolador, ele traz um livro de perguntas e respostas, né? Não sei se todos conhecem. E aí tem a seguinte pergunta para ele, né? Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E Emmanuel responde: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então, até alguém comentou, né, que leva a criança para É a evangelização Denise. infantil. A Denise, ela é de Isso. São Paulo e ela tem uma filha de 5 anos, né? Ela fez esse comentário que ela Uhum. levou e a filha dela está gostando. Ótimo, E exatamente. Então, levar, né, ao centro espírita na evangelização infantil, isso é maravilhoso. Mas a gente tem que lembrar, como, né, igual eu falei, o meu público é um público bem específico, né, que é o pai e a mãe, né? Então, é ali a gente lembrar que o núcleo da família, né, aquela criança, ela vai para a evangelização infantil talvez 1 ou 2 horas por semana. E todo o restante da semana ela está vivendo dentro da casa, né? Então, assim, quais são essas influências que nós vamos dar, né? Qual que é essa escola que a gente está preparando dentro da nossa casa para os nossos filhos, né? O que que a gente vai oferecer para essas crianças, né? Então, se a gente pegar aí, né, evangelizar, o que que é evangelizar, né? A raiz da palavra evangelizar vem do grego. Evangelizar, ela significa boas notícias, né? Levar é boa nova, levar as boas notícias. Então, para nós que somos cristãos é isso, é levar a mensagem de Cristo, a boa nova. Como que nós estamos levando isso para as nossas crianças dentro das nossas casas? Como que nós estamos evangelizando os nossos filhos dentro de casa? Porque levar uma vez na semana na evangelização infantil é louvável, não podemos deixar isso para trás, né? A maioria não está nem levando, né? Então já é um ponto, né? Já estamos um degrau aí, né? Nessa escada. Mas e dentro do lar? O que que a gente está fazendo para Jesus entrar na nossa casa, né? Não vamos esquecer que a gente tem aquela passagem de Jesus, né? Deixai vir a minhas criancinhas. Nós estamos deixando? Nós estamos realmente abrindo passagem para que as nossas crianças, né, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, os nossos vizinhos cheguem até Jesus? A gente está mostrando Jesus para eles dentro do lar? A gente está evangelizando essa criança dentro da nossa casa? Estamos levando essa boa nova? Estamos levando essas boas notícias? Porque a gente às vezes abre uma janela para essa criança hoje, né? Vamos pegar a própria rede social, os vídeos, os desenhos. A gente abre, a gente contamina a mente dessa criança com tanta coisa desnecessária, né? Com violência, com mentira, com fofoca. A gente deixa isso tudo abrir na nossa casa. Por meio das próprias coisas que a criança consome e por meio daquilo que a gente consome, né? A gente está lá, ó, as portas estão abertas para que essas coisas que contaminam o nosso lar entrem. Mas e que hora do dia que a gente está deixando Jesus entrar? Né? Então, essa é uma das grandes reflexões que eu coloco no Leiturinha Espírita. Por isso que uma das iniciativas que a gente tem no projeto é o Evangelinho no Lar. Né? Então, o que que é o Evangelinho no Lar? É um momento que você vai tirar com o seu filho todos os dias para falar a boa nova com ele, para evangelizar. Né? E não só uma vez lembrando, por semana.
Não só uma vez por semana, né? A gente tem aí vários autores espíritas que nos recomendam, né? Pra gente fazer o Evangelho no lar, escolher um dia na semana, pra gente poder fazer. Mas a gente tem que lembrar de que nós vivemos muito o mundo material, né? As coisas materiais nos consomem muito. Até mesmo a própria alimentação, né? A gente tem que comer às vezes 4, 5 vezes no dia, né? Então é muito esforço material que a gente ainda tem para manter esse corpo pesado. Mas e o espiritual, né? Que horas que nós estamos nutrindo com as nossas crianças? E aí muita gente já recebi, né? Assim, não críticas, mas assim questionamentos, né? Pessoas olhando para mim e falando assim: Nossa, mas todo dia? Nossa, mas você faz evangelho com seus filhos todo dia? Olha, Jesus trabalha pela gente todo dia, não trabalha? Então, será que não é justo a gente tirar 5 minutos, 10 minutos do nosso dia para trabalhar por Jesus dentro do nosso lar? Será que a gente não evitaria muitas tragédias, né? Muitas tristezas, muitas dificuldades no futuro se a gente começasse a implantar Jesus no nosso lar todos os dias? É que eu acho que Então, às vezes as pessoas pensam, né, talvez naquele evangelho tradicional, né, que você faz com a família, né? E eu vi até você fez uma postagem, né? As suas filhas estavam lavando os sapatos, né? E você isso, aproveitou a oportunidade para fazer, né, o exatamente. evangelho com aquele trabalho que elas estavam fazendo, né? Exatamente. Então, o evangelho não é só a gente sentar ali e abrir a Bíblia, né? Tem até um caso de Chico que é muito curioso, não sei se você conhece, Luiz, que tinha uma família que estava tentando fazer o evangelho no lar com as crianças e os meninos não paravam quieto. Começava o evangelho no lar, o menino queria ir para o banheiro, o menino queria beber água, o menino estava com fome. E ficava aquela chatice, aquela dificuldade, os pais tendo maior dificuldade para fazer o evangelho no lar com as crianças. E aí eles encontraram com um outro casal e relataram para esse casal: olha, nós estamos tendo muita dificuldade de fazer o evangelho no lar, os meninos não param quieto, começa o evangelho, eles já querem ir pro banheiro, e aí fica aquele momento desagradável, aí a criança, né, fica com trauma, porque, ai, que chatice esse negócio de evangelho no lar, e etc. E aí o casal que encontrou falou assim: Nossa, a gente estava exatamente com esse mesmo problema na nossa casa, mas o Chico nos deu um conselho e nós conseguimos resolver. Aí o primeiro casal fala: Meu Deus, mas não é possível, me conta que nós também precisamos desse conselho, a gente precisa resolver. Aí o casal, né, que conversou com o Chico falou: Olha, a gente falou com o Chico que o menino ficava pedindo para comer toda hora na hora do evangelho, e o Chico falou com a gente: Bota o pote de biscoito na mesa e deixa o menino comer em paz. Então a gente às vezes fica procurando o problema onde não tem, né? A criança que é muito pequenininha, ela não tem nem fisicamente, né? O córtex pré-frontal, que é responsável pelo raciocínio, pela concentração, ele não está formado, ele só começa a se formar a partir dos 4 anos. Que ele começa o processo, né? Começa a ficar ali formado. Então, como é que você vai pegar uma criança de 2, 3 anos e vai sentar ela ali para ficar meia hora lendo a Bíblia para a criança? Vai ser chato mesmo, ela não vai conseguir, ela vai ficar incomodada, ela não tem nem aparelhamento físico para ficar ali durante 30 minutos ouvindo, né? Então a gente precisa adaptar. Então, por isso que eu trouxe o Evangelinho no Lar, né? O Evangelinho no Lar é uma proposta do Leiturinha Espírita para a gente poder fazer esse estudo diário com os nossos filhos, mas é um estudo curto, mas que tem significado. Então, vamos fazer E de uma forma prece, leve, vamos né, ler uma Cris? Não é uma história. coisa pesada, né? Exatamente. Tem uma postagem que eu fiz no meu perfil há algum tempo, que eu estava ensinando Mateus 15, 10 a 20 para as minhas filhas. Então, para quem não lembra, Mateus 15 é aquela parte em que ele está contando, né, de Jesus, que Jesus está ouvindo a multidão, e aí Jesus fala assim: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, que eles estavam questionando Jesus, né, a respeito que os discípulos comiam sem lavar as mãos, etc. E Jesus fala isso: não é o que entra, mas é o que sai. Então, o que que ele estava falando? Sobre a questão das nossas palavras, né, o que que a gente está emitindo. E aí eu peguei, um dia eu fui fazer evangelho com as meninas. Aí eu peguei uma pasta de dente e mostrei para elas, porque as duas, né, estavam ali
se degladiando, né? Irmãos na mesma casa, a gente sabe, né, gente? Quem tem mais de um filho aí sabe que é bate, toma lá da cá o dia inteiro, né? Então a gente tem que interferir. Então elas estavam numa fase difícil, com muita disputa, as duas. E aí eu falei assim, ó, vem cá, vamos fazer um evangelinho aqui hoje. Aí sentamos lá, pegamos um tubo de pasta de dente e falei assim, ó, hoje eu vou ensinar para vocês um ensinamento que Jesus passou pra gente lá atrás. Vamos supor que dentro dessa pasta de dente são as palavras que vocês estão falando uma com a outra. Então aqui, aí comecei a espremer a pasta de dente. Aqui você chamou a irmã de chata. Aqui você chamou a irmã de burra. Aqui você falou que não vai mais ser amiga da irmã. Aqui que a irmã é feia. Aqui que a irmã é isso. Fui falando só coisa negativa. E a pasta de dente saindo, a pasta de dente saindo. Aí quando terminou, eu falei assim, pronto. Aí agora que você já emanou todas as energias negativas para sua irmã, você arrependeu. Não era aquilo que você queria dizer, você só queria o brinquedo, acabou falando uma coisa sem pensar. Vamos pegar essa pasta de dente agora e colocar de volta? Não tem jeito. Aí fui tentando colocar a pasta, tá vendo? Ó. Então, assim, são as nossas palavras. Quando a gente fala alguma coisa, a gente não consegue desfalar mais. E aquilo ficou. Tanto é que muito tempo depois, já devia ter passado mais uns 5 meses ou 6 meses, não sei, que a gente fez aquela dinâmica. Um dia elas estavam lá, né? Mais uma vez numa discussão acalorada. E aí eu falei, olha aí, vamos observar o que a gente tá falando com a irmã. Aí a pequenininha, tinha 4 anos na época, veio e falou assim, ah, mamãe, igual aquele dia que você mostrou da pasta de dente, né? Então, uma sementinha foi plantada. Muitas vezes o erro dos pais é o quê? A gente planta a semente hoje e amanhã a gente quer colher o fruto. Mas a gente esquece que a gente planta a semente, mas a semeadura é de Deus, não é nossa. Sim. Na hora certa, a planta cresce, a planta frutifica, mas a gente tem que cuidar, né? Mas não adianta a gente querer o resultado imediato. Se nós, que estamos há milênios errando, né? E estamos aqui recebendo várias oportunidades de Deus para a gente poder voltar, que tem muitos espíritos lá tendo uma paciência com a gente que a gente nem imagina. Por que nós não vamos ter paciência, né, com os nossos filhos? O pessoal gostou aí O Ani falou assim, olha a pasta de dente dente aí, gente. Ô, Cris, você sabe que eu, quando levei o meu filho na evangelização, faz tempo que eu não comento essa história, mas foi mais ou menos assim. Eu estava fazendo um tratamento espiritual numa casa espírita e me recomendaram que naquela semana eu procurasse tomar passe, pelo menos em outras casas, porque não era todo dia que tinha naquela casa. E por incrível que pareça, nos 3 lugares que eu fui, a palestra não era, são pessoas diferentes que estavam fazendo palestra, e foi a evangelização infantil. Responsabilidade dos pais, tipo assim, que fizesse dos filhos confiados à sua guarda, tudo mais, né? E praticamente em 3 casas espíritas diferentes, 3 palestrantes diferentes, o mesmo tema. E não é que houvesse uma programação doutrinária da USE nesse sentido. Foi, entre aspas, por acaso. E quando eu chego na minha casa espírita, tem lá um cartaz enorme convidando os pais para trazerem para a evangelização infantil. E aí foi que eu levei meu filho para a evangelização e tudo mais, né? E um dos livros que a gente utilizou logo no começo, quando ele participava da evangelização com a gente, é um livro do Wallace Leal Valentim Rodrigues, não sei se você conhece, chamado E para o Resto da Vida. É um livro da editora Clarim, que tem várias histórias com fundo moral e que nos trazem essa referência. Uma delas, semelhante a essa da pasta de dente, é quando ele trabalha uma questão de uma tábua. Cada vez que você tivesse algum sentimento ruim de uma pessoa, você pregava um prego naquela tábua. E depois que a situação passava, você ia retirando os pregos, né? Quer dizer, por mais que você tivesse já resolvido aquela situação, as marcas ficavam naquela placa, né? Naquela madeira, né? Então eu achei bem semelhante essa questão da pasta de dente, mas muito oportuno o teu exemplo, né? Perfeito. É isso mesmo, né? Porque a criança pequenininha, como eu falei, não adianta a gente dar a palestrinha para ela, né? Que ela não vai entender. Ela ainda é muito no concreto. Então a gente tem que pegar
aquilo que é, né, do teórico, que a gente já estudou, que a gente já conhece, e a gente levar ali pro concreto para ela, né? Tentar transpor aquilo de alguma forma e transformar na história. É o que eu falei, o poder da história, né? As histórias a gente não esquece. Vamos pegar Jesus, né? Que nos ensinava por parábolas, né? Então, tem muitos livros hoje com muitas histórias que a gente pode usar para momentos específicos, né? Cada família tem uma dor, cada criança tem uma dor. Então, tem famílias que estão lidando com crianças rebeldes, tem famílias que estão lidando com crianças ciumentas, com crianças preguiçosas, com crianças desorganizadas. É, e claro, né, assim, todas têm as suas virtudes, mas nós, como pais, né, Deus colocou a gente aqui não foi para poder a gente ficar passando a mão na cabeça das imperfeições, pelo contrário, né? A gente tem que, o que está lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem pessoas que se preocupam mais em cuidar das árvores do seu jardim do que em endireitar os seus filhos. Né? Então, o Chico também falava isso, ó, Emmanuel, perdão, se a educação não é um processo que a gente possa já conseguir fazer ele depois que a criança já está maior, né? Ela já está adulta. O melhor tempo para a gente poder trabalhar nesse coração vai ser ali na primeira infância, né? Até mais ou menos os 7 anos. Então, vamos pensar mais uma vez na analogia, né? Vamos pensar numa árvore. Se você planta uma sementinha e começa aquele tronco ali nascer torto, se você não endireitar o tronco, o que vai acontecer? Ele vai ficando mais grosso ele vai ficar torto. Na hora que ele tiver grosso, que ele tiver crescido, que a árvore tiver grande, como é que você vai pegar aquele tronco torto e vai endireitá-lo? Né? Vai ser muito mais difícil. Então, a gente sempre está orientando, né? Assim, passando dentro dessa curadoria que a gente também cria alguns conteúdos, mas a gente faz também uma curadoria. Então, uma das ferramentas que a gente tem disponível no Leiturinha Espírita hoje, grátis, né? Então, qualquer pai, qualquer mãe, qualquer pessoa pode entrar lá e acessar o nosso site, é uma lista com indicações de livros. Né? Tanto livros infantis quanto livros para nós, adultos, para nós que estamos à frente dessa educação. Porque lá eu consegui montar, né, um filtro, inclusive com as temáticas. Né? Então, é só você filtrar lá, ó, esse livro minha criança tem 8 anos e estou precisando de um livro para trabalhar a raiva. Então, tem lá algum livro que eu vou indicar nesse assunto. É claro que está em construção ainda, né? Isso, tem lá já uma lista de livros, a gente vai alimentando de tempo em tempo com novas literaturas, mas é um dos recursos, né, que a gente coloca aí, porque aqui a gente consome bastante livro, né? A gente tem várias coisas aí nessa parte de literatura infantil. E as histórias, elas vão ensinar muito, muito, muito para essas crianças na primeira infância. Legal, né? Eu acho muito interessante essa abordagem, porque às vezes os pais se preocupam demais com a educação tradicional, né? Que curso que ele vai fazer, se ele vai, que esporte que ele vai praticar, qual a profissão que ele vai ser, tudo mais, e esquece muitas vezes do essencial, que é o cuidado e trazer Jesus para o coração de uma criança desde cedo, né? Tem crianças Exatamente. que nunca tiveram a oportunidade de saber quem foi Jesus e vai para a vida fora, né, sem uma religiosidade dentro do peito, né? Perfeito. E quando a gente fala, né, nessa questão aí do evangelinho no lar, né, gente, não é só através do estudo tradicional, né, daquele momento ali do evangelinho, né? A gente vai evangelizar muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Né? Então, aqui um livro que a gente está fazendo um estudo, né, Luiz? Até que eu te convidei para participar, que é esse Sim. aqui, ó, Educadores do Coração, do Walter. É um compilado, né, que ele fez aqui de mais de 20 anos de encontro de escolas de pais. Então, tem muitos ensinamentos maravilhosos aqui para a gente, né? E uma das frases que ele coloca aqui para a gente é a seguinte: os filhos vão ser o que os pais fazem e vivem, mas não simplesmente o que desejam para os filhos ou ensinam por meio de orientações e ordens severas. Então, muito mais o que a gente vive, o que a gente faz, o que a gente cultua, né? Que é o que eu dei o exemplo aí no início. Meu filho assiste televisão, exemplo, 3 vezes na semana.
Tá bom, 3 vezes a semana ele assiste televisão durante quanto tempo? Ah, 1 hora, ok. Você não pode pegar essa 1 hora que ele está assistindo televisão e de repente colocar 20 minutos que você vai colocar uma história edificante ali no YouTube para ele ver? Né? Lá no Leitura Espírita a gente também tem playlist de vídeos, né? Até que você falou aí, tem algumas contações de história que eu mesma fiz. E tem várias outras também aí da FEB, de algumas outras pessoas, né, que eu vou fazendo essa curadoria ali, né? Então, gente, tá lá a playlist. É só vocês acessarem o site que tem lá uma O playlist site como que cheia é, de Cris? histórias. Leiturinhaespírita.com.br www. www.leiturinhaespírita.com.br. Então lá a gente vai ter uma aba lá de recursos gratuitos. Então lá nos recursos gratuitos tem indicação de livros para nós, né, os responsáveis aí pela educação espiritual das crianças, indicações de livro para crianças, playlists que eu montei com músicas edificantes. Então, por exemplo, Evangelinho no Lar. Vamos fazer um evangelinho musical um dia na semana? Para sair do tradicional? Vamos! Então, pega uma música bacana lá, uma música com uma mensagem edificante, coloca a criança para ouvir, vamos ouvir junto. E aí, o que fala a letra dessa música? Mas o que você entendeu dessa parte? O que você acha que essa música está querendo dizer pra gente? Tem sugestão aliás, playlist de histórias, né, infantis, como eu falei. Tem a playlist nossa lá do livro também, do estudo do livro Educadores do Coração, que em breve a gente vai tentar passar para o Spotify também, para ficar como se fosse tipo um podcast, né? Essa pessoa pode ir ouvindo, enquanto às vezes está indo para o trânsito, está indo para o trabalho, alguma coisa assim, pode ir ouvindo. Mas assim, o ponto-chave, né, que a gente sempre coloca, né, no projeto do Leiturinha Espírita, é que a gente precisa cuidar primeiro de quem educa, para que quem educa possa educar com amor e com responsabilidade, né? Que é a questão aqui do exemplo. Então, mais do que o tempo que a gente está tirando para evangelizar o nosso filho, e o tempo que a gente está tirando para nos evangelizar? Aí tem a mensagem aqui do livro Vida Feliz, que mandaram até lá no nosso clube do livro hoje, que fala isso, né? Examina quanto tempo diariamente dedicas à tua vida espiritual, Joana. Trabalhas, vestes, se distrai, te alimenta, te dormes e reservas breves minutos ao espírito encarnado, mediante uma rápida oração, uma pequena leitura ou ouves uma palestra. Às vezes, nenhuma dessas concessões lhe faculta. Então, durante o dia, a gente passa o dia todo, como você falou, preocupado com a educação formal, preocupado em qual faculdade que o filho vai estudar, preocupado em qual que é o tênis que eu vou comprar, qual que é a roupa que ele vai usar, né? E claro, essas são preocupações dignas, né, dentro da razoabilidade, mas e quanto tempo que a gente está dedicando para a nossa própria educação espiritual? Qual que foi a última vez que o seu filho te viu lendo um livro? Aqui na minha casa tem livro espalhado na casa inteira. Fica livro em cima da bancada da cozinha, fica livro no sofá, no canto da sala, tem livro na estante, tem livro no quarto das meninas, no quarto de brinquedo. Eu espalho livro na casa toda. Porque aí, em todo momento, é o momento da gente pegar um livro, da gente ler uma história. Né? Então, qual foi a última vez que a sua criança te viu lendo um livro? Qual foi a última vez que você mostrou para ela que ler é um hábito importante na sua vida, para ela também olhar para você e cultivar aquele hábito na vida dela? Então, são reflexões que a gente precisa fazer. E é interessante, né, que tem um outro livro também que eu comecei a ler há pouco tempo, não sei se você conhece, Luiz, chama do Carlos Bacelli, Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. Um Ah, livro sim, eu tenho bem esse livro. antigo. Eu tenho esse livro. Exatamente. E Chico, nesse livro, ele vai falar, né, claro, sobre a inspiração de Emmanuel, ele vai falar, assim, de tantas questões interessantes para a gente em relação a isso, né, da criança, e vai falar justamente sobre isso, né, do hábito. Quer dizer, as crianças estão. E na época nem tinha internet, né? Ele fala da televisão, fala: olha, as crianças estão aí na frente da televisão, sendo influenciadas por todo tipo de coisa, por todo tipo de violência, né? Por todo tipo de notícia negativa. Mas e o que nós estamos fazendo para poder tirar essas crianças, né? E ele fala. Não só da sua criança, tô tentando achar a parte que eu marquei, mas eu não estou encontrando. Ele fala o seguinte, que
não é somente da nossa criança que a gente tem que cuidar, mas a gente tem que cuidar da criança na sociedade, né? Então, às vezes eu estou criando meu filho, a minha criança, eu gosto de falar minha criança, gente, porque, por exemplo, a gente tem uma seguidora querida lá que acompanha o nosso estudo do Educadores do Coração, que ela é a tia, e é ela que está criando. Né? Então, ela é responsável por aquela criança. Ela tem uma dedicação com ela que é uma coisa maravilhosa. Né? Então, a nossa criança, a gente às vezes está fazendo isso na nossa casa, a gente está ensinando, a gente está mostrando, mas ela vai conviver com outras crianças que às vezes não foram apresentadas a esse caminho. Né? Então, o que a gente Sim, está fazendo também por essas outras crianças? E eu acho que o Leiturinha Espírita veio um pouco disso também, né? Assim, hoje o que a gente vive aqui no meu lar, na minha família, claro, com todos os desafios, né, que viver em família naturalmente traz pra gente, mas eu posso dizer que hoje a gente não tem dúvida de que esse é o caminho. Né? Então, assim, você dormir, botar sua cabeça no travesseiro com a tranquilidade de que você está no caminho do Senhor, que você está mostrando para os seus filhos, olha, existe um caminho melhor, né? Aquilo que você está vendo lá na escola, né? Que a criança está lá brigando uma com a outra, que a criança está fazendo maldade uma com a outra, não foi isso que Jesus ensinou. Olha que tem outra porta para a gente poder entrar, para a gente poder trilhar. E aí eu gosto é uma coisa que eu faço, né, um hábito que eu tenho interessante. Lá na escola agora tem essas coisas de comemorar aniversário na escola, né? Não sei se na sua época tinha isso. Agora as crianças, às vezes as mães cantam parabéns na escola mesmo, não faz mais aquela festa assim em casa, não. Já sim. fica na escola, que já estão os amiguinhos lá, e já faz. E aí na sala da minha filha mais velha tem 15 com ela, né? Então são 14 aniversários no ano, são 14 presentes que a gente tem que comprar no ano para poder mandar para a escola. Sabe o que eu faço? Eu compro o livro espírita e mando de presente. Então é a minha forma, né, assim, oculta de estar, de repente, auxiliando uma criança, de estar auxiliando uma família. Quando eu falo livro espírita, gente, não é livro espírita, assim, que tem conceitos espíritas, não, tá? Por exemplo, Conceito moral, né? Que isso quer dizer. conceito moral. Então, por exemplo, a Boa Nova tem muitos livros que têm ensinamentos, né, morais, de respeito, de egoísmo, de vaidade, de mentira, todas essas coisas, né, que a gente tem que trabalhar com a criança. Então, tem muitos livros da Boa Nova que tem esse conceito da FEB, né, de várias editoras, da Fergs, todas elas têm. Então, o que eu faço? É aniversário do menino, eu vou lá e compro um livro e mando de presente. Então, assim, a gente pode contribuir. Qual foi a última vez que você comprou um livro para sua criança de presente? Qual foi a última vez que você deu um livro infantil para uma criança de presente? Então, a gente tem possibilidades, né, de tá. Aí, até o pessoal às vezes brinca comigo, fala assim, mas eles não vão ler. Eu falei assim, não interessa. Às vezes vão, tá lá na casa deles, em um momento oportuno, essa luzinha tá lá, né? Ela não tá apagada. Esse livro tá lá. Então, assim, eu tô fazendo a minha contribuição para a doutrina, para a infância, né? Espalhando boa nova, onde eu posso Sim. ir. Se o outro vai aproveitar, aí já tá nas mãos de Deus, né? Mas a criança gosta de história. A criança pede por história, né? Qual criança que não gosta de sentar e ouvir uma história? Então a gente tem que aproveitar disso, dessa espontaneidade, dessa sede da criança pela história e usar, né, os mecanismos que a gente tem. E tem muita gente que fala assim, mas eu não sei contar história. Não importa, você pode não saber. Se você sentar ali com o livro na mão, se você ler o livro, você pode saber que aquela criança vai se interessar, vai sentar ali do seu lado e vai querer aprender alguma coisa. E tem todo, como que eu falo, né? A pessoa também ter o jeito para contar, ela criar um suspense, ela ter envolvimento naquilo que ela está falando, não pura e simplesmente ler, né? Se ela ficar lendo sem a emoção que a história Uhum. pede, fica uma coisa cansativa. E por isso que é importante, né? A pessoa também procurar sentir aquilo que ela está lendo, né? Fica bem interessante isso. Ô, Exatamente. Cris, Fazer as vozes, né, dos você. personagens, mudar, Sim, né, sim. assim, brincar. Tem uma história aqui que as meninas eu já contei. Ó, gente, não tenho medo de repetir, tá? Não tenho medo de repetir. Eu tenho uma história aqui do esquilo, que ele é um esquilo esquecido, é do Adeilson Salles, da Interlitera.
Tá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo para Crianças. É do Esquilo, que o Esquilo é esquecido. Aí eu faço aquela voz de velhinho, sabe? O quê? Vai ter festa na Florefígio, assim que eu tô fazendo a vozinha. As meninas amam, adoram, morrem de rir com a história. Aí passa 2 dias, conta a história do Nilo, de novo, de novo. E elas querem, porque elas gostam. Então a gente repete a nossa oportunidade, né? De não só ensinar a lição, mas fixar a lição junto com elas. Exato, eles gostam demais disso. Eu lembro do meu filho que eu fazia muitas vozes, principalmente na hora de dormir, eu contar histórias para ele. E algumas Uhum, histórias que não tinha nada a ver, né? Porque você vai surgindo história na cabeça, não isso. tem nem, vai surgindo, você vai contando, aí você fazia a voz diferente e é interessante Exatamente. mesmo isso. Isso. É Ô um Cris, caminho você que se tem um aprende muito. projeto, né? Pelo YouTube que você faz as lives, né? Desse livro que você falou. É uma Uhum. vez por mês, sempre no último domingo de cada mês, é isso, né? Às 20 Isso. horas. Às 20 horas. Nós temos o projeto desse livro aqui, que é um dos meus queridinhos, né? Educadores do Coração, do Walter Barcelos, como eu já falei antes, é um compilado aí de mais de 20 anos, né? De reuniões de escola de pais. Então, ele traz aqui pra gente vários temas. Né, como eu falei já, né, o poder do amor, o exemplo, a questão do papel da mulher na família, o papel do pai espírita, o papel da mãe espírita, a questão também, né, do respeito, os filhos difíceis, né, que às vezes a gente tem na casa da gente, aquele filho que nos oportuniza mais aprendizado ainda, né, do que os outros. Então, são vários temas voltados para a família cristã e espírita, né, como um todo. E a gente faz o estudo uma vez por mês, no último domingo do mês pelo YouTube, é o canal da Leiturinha Espírita lá, é Leiturinha Espírita mesmo, né, no YouTube. E fica o convite, né, para todo mundo, vai ser, sem ser nesse domingo agora, no outro domingo, dia 31 de agosto, a gente vai fazer esse estudo. E os outros que a gente já fez também estão gravados lá, também tem a playlist, só acessar lá o site do Leiturinha Espírita, que tem a playlist lá já prontinha também para quem quiser assistir os outros que a gente já fez, né? Um material E bastante a Cris nos riquinho. convidou para o mês de setembro, né? Isso, Último domingo de setembro, para estarmos juntos aí para fazer um bate-papo agora invertido, né, Cris? Aí eu vou de isso, convidado teu. exatamente, exatamente, isso aí. Ô, Cris, eu queria dar os parabéns a você por esse projeto maravilhoso que você desenvolve, né? A gente vai pesquisando, vai olhando aqui e ali, e realmente eu fiquei tocado, né? E eu falo assim, às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas por quê? Uma vez eu estava até conversando com a oh meu Deus do céu, esqueci o nome dela, Luciane de novo. Ontem eu fiz uma confusão com o nome dela. A Luciane é uma amiga lá do Rio de Janeiro, e quando eu a convidei para fazer uma live, ela falou, Luiz, mas espera uma coisa, mas por que eu? Olha, não sei, eu senti a intuição de te chamar para uma live e aí deu certo, né? E às vezes eu recebo um pouco dessas intuições, convido alguma pessoa e aí eu falo assim, a caminhada por conta da pessoa mesma, né? Mas no seu projeto eu acho que você tem muito para oferecer aqui no Instagram. É aquilo que eu falo, você não precisa fazer uma live todo dia, toda semana, de 1 hora, não, mas de repente 5 minutos que você traz, que você faça um trabalho nesse sentido, interage com o pessoal é muito participativo, você tem acompanhado a gente nas nossas lives, e que eu falo assim, a gente nunca se sente sozinho. Quando eu fiz a primeira palestra virtual, que foi em maio de 2020, em plena pandemia, porque eu já fazia palestra presencial, eu literalmente travei. Eu não consegui fazer, precisei pedir para o meu filho, e era na nossa casa espírita mesmo, né? E eu não consegui fazer. Eu falei, não, vou me deixar vencer. E fui em frente. E hoje a gente percebe que, primeiro, você nunca está sozinho numa live, você tem a espiritualidade te ajudando, claro. E também com, a gente sabe, essa interação. A gente nunca se sente que está sozinho numa live. Eu sempre falo como se a gente estivesse numa casa espírita, numa reunião, todo mundo em círculo conversando e dialogando. E é muito prazeroso essa interação que a gente tem com amigos queridos que estão sempre conosco. Vai chegando gente nova, vai mudando. Né? Eu falo assim, as pessoas que estavam conosco lá no começo da live nem sempre são as mesmas que estão até hoje, mas muitos continuam.
E isso é uma Uhum. alegria muito grande para a gente, né? Então fica o convite para você pensar com carinho, claro, né? Ninguém, eu sei da sua dificuldade aí, do seu, né? Com 3 crianças pequenas, o seu trabalho aí na profissional, o cuidado do lar, o seu projeto no Letrinha Espírita, né? Para jogar mais um trabalho, né? Eu sei como é difícil, né? Mas fica o convite para você pensar, aí de repente você vê dentro da tua disponibilidade, você abre uma enquete, o pessoal Uhum. aí que, né, pode fazer isso aí, né? O Jorge está dizendo aí, o Jorge já te convidou, né, para você fazer palestra Isso, lá já te na Irmã convidou. Uma Maria, alegria também poder falar lá para eles em breve. e é muito interessante, assim. Ó, o Jorge Miyashiro, eu conheci o Jorge quando existia naquele projeto do Home Office Espírita, pela Rede Amigo Espírita, e o Jorge participava sempre dos comentários, e eu acabei conhecendo o Jorge, tanto eu comentando como o Jorge comentando, e a gente acabou se conhecendo virtualmente ainda, né? Não conheço o Jorge pessoalmente, e aí acabou criando uma amizade muito boa. Então fica esse convite para você, viu, Cris? Pensar com carinho, sem pressão, né? Algumas pessoas eu pressionei lá no passado, hoje eu não pressiono mais, eu deixo cada um no seu tempo, né? Se você sentir tocada, né? E aí você pensa com carinho, né? Vê como que você pode fazer. Não, com certeza, né? Sempre a gente poder, como eu disse, né, no início, eu devo muito à doutrina espírita. A minha vida mudou, né, totalmente depois que eu conheci o Espiritismo, depois que eu entendi, né, as leis que governam todos nós, né, o que que a gente precisa fazer, qual que é o nosso objetivo nessa encarnação. E principalmente agora, né, com essas crianças pequenas aqui que Deus confiou ao meu coração, uma responsabilidade ainda maior, né? Então, como eu disse, o terreno do lar às vezes ele pode ser árduo, né? Ele pode ser desafiador, mas ele é um celeiro de bênçãos, né? O lar ele é um celeiro de bênçãos. Então, é aqui que a gente aprende, é aqui que a gente ensina. E à medida que eu, né, venho tentando aí fazer esses esforços de evangelização aqui no meu próprio lar, eu falo, Luiz, o que uma vez eu ouvi um amigo, né, contando essa analogia e eu falei, é exatamente assim que eu me sinto. Parece que eu estou trocando a roda com o carro andando. É mais ou Porque menos isso. Exatamente, porque primeiro eu estou tendo, né, que me modificar, né, modificar a minha visão perante a vida, perante os objetivos maiores, para que eu possa também, né, passar isso para as minhas crianças, né? Então, tem sido muito gratificante e um pouco disso que a gente tem sentido, que a gente tem feito, que a gente está vendo que está dando certo, né? O Leitura em Espírito ele vem como esse apoio, né, de mostrar para outras famílias, olha, existe um caminho, né? Existe uma forma, existe outra forma de se fazer, né? O mundo, ele chama a gente hoje para a gente poder atender muito mais aos nossos desejos do que às nossas necessidades. Então, a gente E aí outra vive coisa eu falo para você, né? Trocar o pneu com o carro em movimento, mas não numa estrada reta, numa estrada cheia de curvas. exatamente com buraco na pista, né? E tudo mais. A Então, o Solange mundo. falou que já se inscreveu no seu canal lá, tá Ô, vendo? Solange, Então, obrigada, seja bem-vinda. Então, o sintam-se mundo. convidados para se inscrever no canal da Cris, tanto aqui pelo Instagram, como também lá no YouTube, né? E acompanhar a Isso, página dela lá no. exatamente. Vamos lá acompanhar. Então, o mundo ele vai convidando a gente, né, a cada momento, para a gente poder ficar muito mais à mercê dos nossos desejos do que das nossas necessidades. Então, o convite do Cristo, né, para nós que somos responsáveis por uma criança é exatamente o contrário, né? É a gente estar no mundo sem ser do mundo, né? É a gente abrir a nossa casa para Jesus todos os dias, é a gente abrir esse caminho, mostrar para as nossas crianças que existe, né, uma outra forma. Então, a gente vai se reformando nesse processo, a gente vai passando para eles que existe um caminho melhor. E a gente vai também, né, dentro das nossas possibilidades, mostrando esses caminhos que estamos trilhando aqui para outras famílias, quem sabe, né, poderem implantar no lar delas também. Deixando bem claro aqui, Luiz, que eu não sou exemplo a ser seguido, né, para ninguém. Nosso exemplo, nosso mestre, nosso guia é Jesus e sempre será.
né? Mas a gente precisa ter parceria também, né? Entre nós que estamos na mesma caminhada. Então, às vezes uma experiência que um tem ajuda o outro, né? Às vezes uma coisa que um fez, o outro vê, olha, eu poderia fazer isso também no meu lar, eu poderia também usar isso na minha casa. Tô com um filho com essa dificuldade, aí às vezes eu faço lá uma contação de história, né? Mostro lá um livro que a mãe vê e fala: Nossa, eu tô com essa dificuldade aqui com meu filho, esse livro vai me ajudar. Pronto. A gente semeou, né, uma gotinha, uma sementinha ali de luz naquele momento no coração de alguém. Então é uma alegria muito grande hoje poder estar fazendo esse trabalho, né? E vamos analisar com carinho a proposta das lives no Instagram, né? Em breve. Vamos ver se a gente consegue encaixar. Eu tô igual Emmanuel, né? Não sei, não que eu tô me comparando a Emmanuel, gente, pelo amor de Deus. Mas não sei se vocês conhecem, tem um caso lá que ele, né, obrava muito no plano espiritual e aí, além disso, fazia, né, os livros, fazia as mensagens com o Chico. E aí uma vez perguntaram para Emmanuel, Emmanuel, como que você consegue fazer, né, tanta coisa, assim, produzir tanta coisa para nós, né, que estamos aqui? E aí ele responde que ele se utilizava da riqueza dos minutos, né? Então, entre um minuto e outro, entre uma tarefa e outra, vocês não têm 5 minutos para poder evangelizar o seu filho? E as melhores conversas, as melhores evangelizações, elas acontecem, sabe onde, Luísa? Aqui na minha casa? À mesa, na hora da Com refeição. certeza. Né? Ali são os momentos em que a gente vê as angústias das nossas crianças, a gente vê o que está incomodando, a gente vê uma situação que aconteceu na escola que a criança não soube lidar. É ali que a gente vai fazendo o diagnóstico do que a gente precisa tratar com elas, e às vezes vira um assunto ali do evangelho do outro dia. Aí eu trago uma história que tem a ver com aquele assunto. Então, esse é um hábito que nós estamos perdendo, né? De fazer uma refeição em família, longe da tela, longe do celular, longe da internet, longe desse mundo barulhento que a gente vive, né? E se enclausurar ali momentaneamente, né, com a nossa família, que é uma riqueza maior do que esse momento, não existe, né? Jesus fazia isso. Jesus ia na casa das Sim. pessoas, né, nas bodas de Caná, comia junto com as pessoas, com Pedro, né, na casa de Zaqueu. Olha só, ele Com Marta e aproveitava. Maria naquela passagem também, né? Exatamente. Maravilhosa. Então, é naquele momento ali em que as pessoas estão juntas, né, para poder partilhar o pão da vida, é que a gente também tem a oportunidade de evangelizar. Então, é o convite para, né, os pais e as mães que estão aqui com a gente, ou qualquer pessoa que seja aí um educador do coração, é que acompanha o nosso trabalho, né? Também nos envie sugestões do que vocês querem ver lá no Leitura Espírita, né? O que vocês gostariam de contribuir aí. Como eu disse, é sempre uma troca, né? Não queremos aqui ser os donos da verdade, porque não somos, mas vamos apresentando o que tem funcionado por aqui como forma aí de fazer essa troca de experiências. E para encerrar, queria só mostrar que alguns dos materiais também que a gente produz no Leitura Espírita, pode, Aloysio? Claro, deve. Ah, Não joia. só pode, como deve. Então, nós temos aqui o nosso guia, que é o guia 30 Dias de Evangelinho no Lar, gente. Esse aqui é um e-book, né, que está lá no nosso site. Então, aqui a gente fez 30 mensagens. Então, aqui a gente tem, ó, a mensagem fica de um ladinho e do outro lado é o mesmo título, mas aqui são as perguntas para a família poder fazer reflexão com a criança. Então, a gente vai ler aqui uma mensagem. Todas as mensagens são rimadas. Então, a criança pequena adora rima, né? Uma coisa que Sim. ajuda a memorizar, ela gosta demais. Então, de um lado, tem ali uma mensagem curtinha, adaptada ali à idade dela. E depois, do outro lado, a gente tem as perguntas aí para os pais trabalharem com a criança. E aqui embaixo nós temos a referência, o Livro dos Espíritos, para o pessoal de casa aprofundar os estudos depois. Então, nós temos mensagens aqui falando sobre a criação, sobre Deus, sobre Jesus, sobre a preguiça, sobre o irmão, né? Que às vezes a gente briga com o irmão. A gente tem a mensagem aqui também sobre o que Jesus ensinou, sobre as escolhas. Temos mensagens aqui sobre as moradas, né? Os diferentes planetas que nós temos no universo.
onde que nós podemos encontrar Deus, enfim. Tem bastante mensagem aqui bem legal para vocês trabalharem em casa. E também aqui a gente fez, essa já é a segunda edição, a gente fez aqui com os desenhos, ó, que a criança pode colorir depois, né? Então fica uma atividade bem legal. E junto com o guia, a gente tem também o livro de atividades. Então, para cada mensagem ali, vai ter depois uma atividade. Então, por exemplo, tem uma mensagem lá que foi sobre a oração de criança. Aí aqui a gente fez uma atividade, ó. Vamos ajudar a oração da criança a chegar até Jesus. Então, ela vai fazer aqui o labirinto, tem outras que são de desenhar, tem outras que são de achar os erros, né? Então, para ficar uma coisa bem lúdica, bem dentro ali, ó, caça-palavras, né? Então, cada uma tem Nossa, uma atividade diferente. Ele é vendido no formato de e-book, então é um arquivo que vocês compram, é de vocês, vocês podem imprimir quantas vezes quiser, pode imprimir para sua criança, pode imprimir para dar de presente, para o vizinho, para o primo, para o amigo, né, para qualquer pessoa, o arquivo fica aí com vocês. E esse material, né, aliás, todos os materiais que são vendidos no site do Leiturinha Espírita, pessoal, eles são para ajudar a gente a manter, né, os cursos que a gente tem com software, com hospedagem do site, com o lançamento de novos livros, que a gente sempre está trabalhando nisso, porque o Leiturinha Espírita, ele é um projeto sem fins lucrativos, tá? Então, só para vocês saberem, né, se vocês fizerem aquisição do material, tudo volta, né, para a própria causa de divulgação. E com um outro certeza. material que a gente tem lá também é o tapete de colorir. E esse aqui, ó, eu não sei se eu vou conseguir A mostrar Simone ele, pediu para falar do tapete e você que acabou ele de é falar. grandão, ó. Ele é bem, bem grandão. Então, hoje a gente tem dois. Esse aqui, o primeiro, Grandes Nomes do Espiritismo. Então, a gente tem aqui Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Irmãs Fox, Allan Kardec e Amélie Boudet, que era a esposa de Kardec, né? Então, com cada um deles tem aqui um quadrinho, ó, falando quem que foi essa, né, personalidade do espiritismo, e em volta várias figuras que tem a ver, né? Ali, por exemplo, Kardec. A gente colocou aqui livros, né? A ampulheta, que ele gostava de trabalhar lá no escritório dele, a vela, né? Que ele trabalhava muito à noite. Os livros, né? O coraçãozinho para indicar aqui que era tudo, né, voltado para o coração. Então, temos aí esse material também. Aí, mesma coisa, arquivo digital, você pode imprimir numa gráfica perto da sua casa, ou pode imprimir as folhinhas separadas, né? Depois, se quiser, e fazer o durex. E o outro também que a gente tem são os 12 Apóstolos de Jesus. Olha só, Que muita legal. gente não conhece, né? Os 12 Apóstolos de Jesus, ó. Então a gente foi apresentando eles aqui em duplas, ó. Então aqui a gente tem, ó, Pedro e André. Aí aqui em cima veio o textinho falando quem foi Pedro, quem foi André, né? Depois aqui embaixo temos João e Tiago. Aí vem o textinho também falando sobre eles. E os desenhos aqui para a criança colorir. Então isso aqui é uma forma muito lúdica da gente apresentar o evangelho para a criança. Né? Ela vai colorindo, você vai contando a história e aí ela vai aprendendo mais também sobre os discípulos, né? E em breve teremos outras categorias aí também, com a graça de Deus, nos minutos que forem restando, a gente vai Da meia-noite às trabalhando 6, né? de meia-noite às 6. Né? E em breve também a gente vai ter alguns recursos desse tipo de atividade gratuitos também, né? Vamos gerar algumas coisas aí que a ideia é que todos possam ter acesso, né? Então, mesmo quem não puder adquirir, vai ter oportunidade de baixar uma amostra, de, né, baixar algumas atividades aí gratuitas, mas sempre levando aí essa mensagem, né, para todos que tiverem interesse em educar, né, os filhos à luz da doutrina e do Evangelho de Jesus. Que maravilha, viu? Parabéns mesmo pelo seu trabalho. Realmente nós precisávamos de alguma coisa desse sentido, né? Como eu sempre falei desde lá no começo, nós temos bastante projeto voltado para a parte mais adulta, mas quase nada, né? Pelo menos que eu falei para você, Uhum. voltado para a parte infantil, né? Então, se der certo você, né? Pelo menos não digo toda semana, cada 15 dias, 10 minutos que você traz, abre uma live, faz aí uma apresentação, eu acho que vai ser muito legal, né? Ah, obrigada. É isso aí. Vamos, né, andando com Jesus, caminhando no nosso propósito, que
o tempo aparecerá. A Dani Lima, que mora nos Estados Unidos, né? É amiga nossa também. Ela está Uhum. falando que ela utiliza os livros do Luiz Rivas, quer dizer. Isso. O Luiz também tem vários livros, junto com o Alan Mitchell, né? Eles têm os livrinhos da Turma Sim. da Mônica, a gente utiliza aqui bastante. Tem alguns autores aí, né? Já voltados aí pro universo infantil, né? Tem o Galhardi, da Boa Nova. Tem o Adeilson Salles, né, que publica pela FEB, pela Interlitera. Nós somos parceiros também da Boa Nova, tá, Luiz? E por isso que eu falei aqui. Então, a gente recebe vários livros também da Boa Nova para a gente divulgar, né? Então, sempre estamos indicando livros também da Boa Nova, que ela faz essa gentileza, né, de nos mandar os livros para a gente poder divulgar aqui no perfil sem nenhum custo. E é isso, gente. É o livro espírita infantil, a gente divulgar essa mensagem e a gente começar divulgando dentro do nosso próprio lar, né? É onde que a gente precisa ter a maior atenção, né? Então, depois, quando eu for finalizar, eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês, mas vou deixar você com os recados primeiro. Tá certo. Bom, mais uma vez eu quero agradecer imensamente a tua disponibilidade de estar aqui conosco, parabenizar pelo seu trabalho, convidar os amigos para seguir o perfil da Cris, né, o Leiturinha Espírita, tanto pelo Instagram, como pelo YouTube, como na página da internet, e divulgar, né, que eu acho que a doutrina espírita merece toda essa divulgação e colocar em prática tudo isso que a gente fala, né? Trazer um aviso aos amigos que na semana que vem, dia 26, vou fazer uma palestra virtual na Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, aqui de Araraquara. E então eu vou disponibilizar depois para vocês. E na quarta-feira, dia 27, estaremos fazendo uma live do Momentos com Jerônimo Mendonça, lá pelo nosso canal do YouTube, Reflexões Aloísio, e em parceria com a Web Rádio Fraternidade. Então fica esses dois convites para vocês. Devolvo então a palavra para a Cris, para as considerações finais, para a prece de encerramento e agradecendo imensamente a espiritualidade por esse momento maravilhoso. Nós que agradecemos o convite, né? Como eu disse, é sempre uma alegria poder espalhar a mensagem, né, de Jesus, onde que a gente vai, a mensagem da doutrina, né? E principalmente para esse assunto aí que é tão, tão caro ao meu coração, né? Principalmente nesse momento que eu estou vivendo, né? Como mãe de crianças pequenas. Então, poder falar aqui para o seu público também, agradecer a todos que estiverem na live, muito obrigada. E antes de fazer a prece final, quero deixar vocês com uma mensagem, né? Na verdade, um versículo que está lá no livro de Deuteronômio. Então, para a gente poder entender que evangelizar as nossas crianças não é uma coisa de agora, não é uma coisa da doutrina espírita, né? É uma coisa que já é de muito antes. Então, nós estamos recebendo esse chamado já há muitos séculos de que o mundo que nós queremos, né? Esse mundo regenerado, esse mundo onde a cooperação, né, vai reinar, ele começa na criança. Se a gente não tomar conta das nossas crianças, da educação espiritual das nossas crianças, a gente vai protelar cada vez mais, né? Então, é por ali, é a base. A criança de hoje vai ser o adulto de amanhã. Então, como que a gente está conduzindo esse coração? Então, fica essa reflexão. Em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 7, a gente tem uma recomendação, né, de Deus aos israelitas, e está escrito assim: estas palavras tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa, e quando estiveres andando pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. Então, desde lá atrás, a gente já recebeu a recomendação que as palavras de vida eterna, elas têm que ser faladas em todos os momentos. Não é só na evangelização infantil no centro espírita, não é só no evangelinho no lar que você faz com sua criança. Todo momento, toda oportunidade que você tem na sua casa de estar com a sua criança é o momento de evangelizar, né? Como a gente viu aqui. Quando a gente estiver sentado, quando a gente estiver andando, quando a gente for dormir, quando a gente se levantar, toda hora é hora de trazer Jesus para a vida das nossas crianças.
E com essa reflexão, eu quero finalizar esse encontro agradecendo imensamente aos amigos que conosco estiveram essa noite, nos dois planos da vida, agradecendo ao irmão Aloysio pelo convite, e aos nossos mentores espirituais que nos guiam, que nos fortalecem no trabalho do bem, que possamos, Senhor, permanecer neste caminho de cuidado com a criança, desse olhar compassivo, paciente, que possamos não só cuidar do corpo físico, mas, sobretudo, deste espírito que Deus nos entrega em nossas mãos, como um voto de confiança em nós. Aclara as nossas mentes, Senhor, nos dilata o entendimento para que possamos falar do Teu reino, da Tua luz, da Tua misericórdia, dos Teus ensinamentos para as nossas crianças todos os dias. Que assim seja. Que assim seja. Uma vez mais, gratidão a você. E como eu finalizo sempre, desejo que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, gente. Cris, Boa gratidão. noite, tchau, tchau. Um abraço.